Olá a todos, eu sou Jacques Esmeraldo, presidente do Crafit 6 e estamos mais uma vez aqui, mais um episódio do Papo Crafit 6 e hoje falando aqui com dois ilustres convidados sobre o papel da fisioterapia no ambiente hospitalar. Então a gente vai detalhar o que realmente a fisioterapia faz dentro do ambiente hospitalar, do ambulatório até os mais complexos, no caso da UTI. Então a gente não pode aí deixar de ter aqui esses dois profissionais para estar conversando sobre esse papel, né, do fisioterapeuta e também vamos entrar aí em vários assuntos, falar o que acontece, né, dentro dos hospitais, para ver o que eles têm de experiência também para relatar para a gente. Então nós estamos aqui com o Dr. Igor Fernandes, que também é tesoureiro do Crafit 6, é intensivista, também trabalha aqui num grande hospital de referência do estado do Ceará, e também doutora Ana Irene Medeiros, que também é intensivista, tem assim uma larga experiência na fisioterapia hospitalar, principalmente intensivista, e fala também aí sobre cursos, né? É uma empresária também, então ela não é só fisioterapeuta, não. Então a gente também tem uma referência aqui sentada na mesa na área da UTI, né? O intensivista, fisioterapeuta intensivista, e detalhar também sobre suas experiências aí dentro dos hospitais. Então, vou começar aqui, Dr. Igor Fernandes, e perguntar a ele, falar sobre o que o fisioterapeuta faz dentro da UTI, né? O que o fisioterapeuta faz dentro do ambiente hospitalar. Agradeço, presidente, doutor Jacques. Saudar aqui a doutora Ana Irene, nossa colega de UTI. Agradeço demais esse convite aqui para participar de mais esse episódio. Dizer que a fisioterapia ela evoluiu muito ao longo desses anos, né, dentro do ambiente hospitalar, principalmente dentro da UTI, que antes a fisioterapia ela era vista como algo pontual, né, terapia pontual, e hoje é imprescindível o trabalho do fisioterapeuta dentro do ambiente hospitalar e principalmente dentro de ambientes críticos, né? Não digo só UTI, UTI, UTU, UCE, emergência. Então, a gente está aqui para bater um pouco esse papo aqui e falar um pouco mais sobre essa evolução da fisioterapia ao longo desses anos. É um prazer aqui estar aqui, presidente. Muito bem, doutor Igor. Só vou pedir para que vocês, nas siglas, né, falem o nome do ambiente hospitalar, porque nem todo mundo conhece. Então, como vai ser aberto a todos os públicos aqui, por favor, né? Eu sei que tem outras siglas que vocês vão citar aqui. A gente conhece que é da fisioterapia, mas tem muita gente que não vai saber. Então, doutora Mirene aí, onde é que nós estamos hoje aí? Onde é que a fisioterapia está? O que faz a fisioterapia dentro do ambiente hospitalar? Primeiro, agradecer o convite, né, do Prefito. É sempre um prazer poder contribuir de alguma forma e dividir um pouco da experiência. E falando um pouco da fisioterapia intensiva, né, como o Igor bem falou, ela cresceu muito nos últimos anos. Então, a gente veio de uma área muito pequena, onde a gente não era reconhecido, não era valorizado, e onde a nossa atuação ela era muito restrita ali ao manejo das técnicas respiratórias, né? E hoje a fisioterapia, ela ascendeu, né? E quando a gente fala de fisioterapia intensiva, a gente fala de mobilização, a gente fala de manejo da ventilação mecânica, a gente fala de escolha de suporte não invasivo, de oxigenoterapia, de desmame desses dispositivos, a gente fala de funcionalidade, então de eletroestimulação, de mobilização, de avaliação funcional, de escalas. A gente tem recursos, né, para avaliar o doente de maneira adequada, para prescrever um exercício de maneira adequada, e os estudos eles mostram que o impacto da atuação do fisioterapeuta, que antes, né, a gente saiu de uma cultura onde o fisioterapeuta ia lá e fazia o atendimento e ia embora, né? A gente voltar 10 anos no tempo, era assim que acontecia. O fisioterapeuta não estava de plantão Recentemente, né? 10 na anos é unidade. recente. Isso. E hoje a gente tem legislação, né, onde o fisioterapeuta ele tem que atuar 18 horas e ele realmente é parte integrante da equipe. A gente está na batalha, inclusive juntos, né, pelas 24 horas. É uma luta do CREFIT 6 para que isso vire lei. E a gente hoje tem uma valorização dentro da equipe multiprofissional, onde realmente se o fisioterapeuta não está naquele setor, as pessoas já ficam, cadê o fisioterapeuta? Porque a gente não está mais no momento da história onde a gente está provando o que a gente faz. Já está muito bem documentado isso, tanto em relação à evidência científica, de melhoria de desfechos mesmo hospitalares, como tempo de ventilação mecânica, tempo de UTI, como também desfechos, inclusive, do ponto de vista financeiro, né? Então, para o hospital, vale a pena, né, ter esse profissional.
Acho que é isso, inicialmente. Só para a gente fazer algumas considerações, a doutora Nirene, ela hoje está presidindo aí a Sobrafi, né? E falei um pouquinho aí, resumidamente, sobre a Sobrafi, que é muito importante, é uma das maiores associações, né, do Brasil sobre os da área da fisioterapia. Então a gente tem aí, não pode deixar de pontuar sobre a Sobrafi, Sim. né? Então, estou atualmente na gestão da Regional Ceará, da Sobrafi. A Sobrafi é a Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e Terapia Intensiva. Então, a gente representa na área de terapia intensiva, mas também representa o pessoal do ambulatório, da respiratória, da cardiovascular e do sono. E a gente tem uma grande missão, que é de levar qualidade mesmo nos serviços e levar conhecimento aos profissionais. Então, a Sobrafi, ela tem muito a linha da pesquisa, a linha do ensino, então, pareceres, quando é necessário, algum tipo de recomendação. A gente sempre faz parceria com os CREFITOS, enfim, para fazer algum parecer, para realmente respaldar o profissional. Então, na história da Sobrafi, várias lutas que a gente conseguiu na área hospitalar foi em parceria com a Sobrafi. Em relação ao ensino, né? Então, a gente está sempre produzindo eventos, e esses eventos, eles são eventos locais, por exemplo, pode ser um evento realizado pela nossa regional, e a gente pode ter um evento, como a gente vai ter inclusive esse ano, que é o Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e Terapia Intensiva, que é um evento, né, com nível internacional, que é o maior evento que a Sobrafi faz, que acontece a cada 2 anos. E fora esses eventos que acontecem regionais, ou nacionais ou internacionais, a gente também tem cursos de curta duração, palestras, encontros científicos, tudo isso para promover o ensino, né, e promover a qualificação desses profissionais na terapia intensiva, respiratória, cardiovascular e sono. Então, assim, quem não conhece, segue lá @Sobrafi, né? Que realmente vale a pena. Vocês recebem benefícios para isso, né? Quem é sócio. E mesmo quem não é sócio, é uma instituição que realmente luta pela nossa categoria e que, né, estou tendo a honra de representar nesses 4 anos aqui. E hoje em dia, presidente, a Sobrafi vai ter a prova anual junto com o COFITO, né? Para da titulação de especialista, que é imperativa para o profissional que quer trabalhar dentro das unidades de terapia intensiva do estado. Eu trouxe aí da Sobrafi, porque sempre foi uma parceiraça com a gente aí, desde quando nós entramos no CREFITO 6, e muito interessante. Então, para quem não faz ainda parte da Sobrafi ou que trabalha na área, não pode deixar de se associar, porque acaba fortalecendo mais ainda o movimento, fortalecendo aí, consolidando mais ainda a fisioterapia respiratória de forma geral, né? Cardiovascular, intensivista, enfim. Todas as áreas aí que a Sobrafi contempla. E doutor Igor, né? Falando aqui com o doutor Igor novamente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, só para iniciar, sobre as RDC 7, né? Então, a resolução de diretoria colegiada que faz essas diretrizes para poder, principalmente sobre os profissionais que pertencem aí à equipe, no caso da RDC 7. Queria aí que o doutor Igor comentasse um pouco, falasse um pouco. O doutor Irene também fica à vontade de também falar sobre algum detalhe que o doutor Igor esquecer, tá bom? Importante, presidente. A RDC 7 ela é um documento importantíssimo que regulamenta os pré-requisitos mínimos de participação da unidade de terapia intensiva. Então, ele, por si só, ele já coloca a quantidade mínima de profissionais, os materiais, os recursos que são minimamente previstos para se funcionar uma unidade de terapia intensiva. E nela, nós temos aqui a participação do fisioterapeuta, que hoje, a minha humilde opinião, já está um pouco ultrapassada, na qual ela diz como pré-requisito mínimo a participação do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva por 18 horas seguidas. E a gente sabe que hoje a luta é pelas 24 horas. Afinal de contas, a principal, o que move mais o fisioterapeuta dentro da UTI é a continuidade desse tratamento. E como é que você continua se um profissional não está lá 24 horas? Então, a fisioterapia precisa avançar, a RDC 7 precisa avançar, e a Sobrafi é parceira do CREFITO nessa luta pelas 24 horas, não é verdade, doutora? E a gente sabe que realmente isso é primordial, porque fica muito complexo quando a gente fala do ponto de vista assistencial, que eu instalei uma ventilação não invasiva, que eu passei o dia acompanhando esse paciente na ventilação não invasiva, e 1h da manhã
o profissional vai embora e esse paciente fica sem essa continuidade. Não é que os outros profissionais eles não possam manejar, mas quem tem a expertise para esse manejo, a pessoa que está mais familiarizada e que realmente tem todo o know-how para manejar essa ventilação não invasiva é o fisioterapeuta. Então, esse paciente ele não sai da UTI quando dá 1h da manhã, então ele precisa dessa assistência 24 horas. Não faz nenhum sentido esse profissional se ausentar e sair e retornar às 7 da manhã. Então, quando a gente vê serviços onde não funciona às 24 horas, a gente justamente percebe muito essa quebra, né? Os próprios profissionais, quando eles chegam de manhã, eles se queixam, porque algo às vezes é perdido, às vezes um manejo de um paciente em ventilação invasiva, uma sincronia mais difícil, um paciente com SARA que complicou, e daí esse paciente complica, mas o fisioterapeuta não está lá para ser aquela referência, aquela pessoa que vai manejar enquanto ele passou essas 18 horas acompanhando. Então, é indiscutível o quanto é importante, né? A presença do fisioterapeuta 24 horas na UTI, e realmente isso é uma das nossas maiores lutas, né? Para que realmente em todo o Brasil, nossa luta é mais regional aqui no estado, mas que em todas as UTIs a gente tenha a presença do fisioterapeuta às 24 horas. Exatamente. Nós temos aí um projeto de lei, na verdade um projeto de indicação que já passou aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu acho que vocês acompanharam aí, a Sobrafi acompanhou aí nossa luta também, a gente teve apoio. E falta o governador mandar mensagem para virar realmente um projeto de lei e aí sim para a validade da obrigatoriedade das 24 horas. O governo do Estado do Ceará já tem 92% dos hospitais aí com assistência de 24 horas da fisioterapia. Nós só temos apenas 2 hospitais aqui no Estado do Ceará que não possuem mantido, né, pelo governo do Estado, que não tem as 24 horas, um no interior aqui, e outro aqui na capital. Mas nós estamos lutando aí para essa assistência, porque isso é um benefício para a sociedade. Então, como a doutora Nirene, o doutor Igor já comentou aqui, quando você perde a continuidade dessa assistência, o paciente tende a ter uma piora. Isso não, obviamente, obrigatoriamente ele não vai ter uma piora, mas às vezes ele deixa de ter um ganho nesse momento que ele passa sem a assistência do fisioterapeuta ali, principalmente na regulação dos parâmetros ventilatórios desse paciente. E só... falando da RDC, o doutor Igor já comentou aqui que lá preconiza 18 horas da RDC. Isso é um problemão, porque às vezes o profissional vai sair ali meia-noite do plantão e às vezes fica apenas de 7 à meia-noite ou de 8 à meia-noite. Então, isso está trazendo algumas complicações para os profissionais que estão saindo de madrugada. A gente sabe que o Estado ainda requer aí um certo cuidado na segurança pública. E a gente, né, pede ao governador para que dê a chance da sociedade, principalmente aos mais necessitados que utilizam equipamentos públicos, de ter essa assistência que vai trazer muito mais qualidade, vai diminuir o tempo de internamento, esse paciente vai se recuperar muito mais rápido, não só dentro da UTI, que é caríssimo a diária dentro da UTI, mas também na enfermaria. E assim toda a cadeia, posto de saúde, né, que é os atendimentos de fisioterapia ambulatoriais, para que o Estado e prefeituras, né, de forma geral, o Ministério da Saúde, tenham economia. Então, nós trazemos economia para o Estado, nós melhoramos a saúde da população e falta aí, né, abrir os olhos aí dos políticos para que realmente isso seja efetivado. Então, a RDC preconiza às 18 horas e só o detalhe, a RDC ela não é uma recomendação, ela é uma resolução, ela tem obrigatoriedade e a gente também está com um projeto de lei em Brasília para que obrigue fisioterapeuta 24 horas em todo o país, né? Nós estamos aqui falando do estado do Ceará, mas o país inteiro. A gente já tem estados que já são aprovados, já tem essa assistência. Nosso amigo Piauí aqui do lado, estado que é muito mais deficitário economicamente, e o estado do Ceará aí que tem esse poder econômico um pouco maior, e ainda nós estamos ainda falando sobre essa obrigatoriedade, e é que o estado vai economizar ao invés de gastar com a fisioterapia nas 24 horas. Nós, ao longo do ano desses últimos 3 anos, a gente fiscalizou praticamente todos os hospitais do estado do Ceará e notificamos praticamente todos eles no que diz respeito ao cumprimento da RDC 7. Alguns ainda permanecem sem o profissional no período noturno e a gente, em parceria com o Ministério Público, tudo estamos entrando com ações mais duras para fazer se cumprir essa resolução. Mas nossa luta, logicamente, não é só pelas 18, é pelas 24 horas, por isso que a gente está nessa parceria com a Sobrafi, com órgãos federais e tudo, para a gente conseguir aprovar essa lei o quanto antes. Doutor Igor, só fazer uma pergunta bem direcionada a esse ponto, tá?
do ponto de vista da gestão em saúde em si, né? Quais são as principais dificuldades aí que está sendo enfrentada? Presidente, eu acho que a principal dificuldade hoje ainda é, infelizmente, a falta de conhecimento, podemos dizer assim, ou a ignorância do gestor em achar que o fisioterapeuta ele é um custo para a assistência hospitalar, né? Então, ele sabe que dá segurança no atendimento ao paciente, ele sabe que melhora a qualidade do atendimento, mas ele infelizmente pensa que aquilo ali gera um custo, e não gera. Como a doutora bem falou, a gente tem inúmeros já estudos que mostram que o fisioterapeuta dentro do ambiente hospitalar e dentro da unidade fechada, ele é um investimento, ele traz mais rotatividade, diminui o tempo de ventilação mecânica, provavelmente diminui o tempo de risco de infecção associado à ventilação. Então, o que falta para o gestor, infelizmente, hoje é esse conhecimento de que o fisioterapeuta ele tem que estar integrado à equipe fixa da unidade para gerar qualidade no atendimento com baixo custo, com a diminuição dos custos. Afinal de contas, quem é que quer que o profissional fique 6, 8, 10, 12 dias dentro do UTI, quando ele pode ficar menos dias, sendo estubado mais rapidamente? Quem é que faz os testes de extubação? É o fisioterapeuta. Quem muitas vezes faz a extubação, a própria extubação, é o fisioterapeuta. Então, se você não tem fisioterapeuta 24 horas lá dentro, com certeza o seu paciente ele vai demorar mais dentro da UTI. Então, doutora Anirene, só para a gente fazer um detalhe um pouquinho maior sobre essas 24 horas aí. Existem protocolos que reforçam essa necessidade, né, do fisioterapeuta na assistência às 24 horas. O que a gente tem de novo aí na literatura científica falando sobre isso? Isso que o Igor falou, a gente tem muita ideia que eu vou pagar um profissional mais horas. Só que o impacto desse profissional nesse tempo de ventilação mecânica, ele faz com que exista um menor custo para o hospital se ele implementar essa fisioterapia 24 horas, né? Então, às vezes, a gente está olhando para o agora. Realmente, a minha folha de pagamento, eu vou ter um aumento desse custo. Mas se eu pensar no impacto do que é um dia de ventilação ou do que é uma pneumonia, que quanto mais dias de ventilação, maior a chance desse paciente ter uma pneumonia associada à ventilação, por exemplo, aí eu elevo o custo. Né? Então, esse estudo ele foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, se eu não me engano, e ele evidenciou isso, né? Que a presença do terapeuta, na verdade, ela diminuía os custos hospitalares e, por isso, né, seria, do ponto de vista financeiro, um ganho. Quando a gente pensa em assistência, né, em desfechos clínicos, a gente tem todas as condutas, basicamente, relacionadas a suporte respiratório, que são contínuas, né? Então, assim, quando a gente fala antigamente, você tinha muita ideia, eu vou colocar o paciente na ventilação não invasiva. Essa ventilação não invasiva era tido como, o paciente vai ficar 2 horas na ventilação não invasiva. Só que não é assim, a ventilação não invasiva, na verdade, é uma terapia contínua. Meu paciente vai para a ventilação não invasiva, ele vai passar 10 horas, 12 horas, 16 horas nessa ventilação não invasiva. Então, eu preciso dessa monitorização contínua, eu não posso interromper essa monitorização. E o mesmo para pacientes, né? Eu estou desmamando, às vezes estou conseguindo desconectar meu paciente tracostomizado da ventilação. Meu paciente segue em sucesso. E às vezes chega de manhã e retornou à ventilação, mas fica um limbo, fica solto. Por que é que esse paciente voltou à ventilação? Então, muitas vezes, se houvesse um atendimento ali do fisioterapeuta, teria resolvido aquela intercorrência, digamos assim, e esse paciente não precisaria ter voltado um dia de ventilação, que aumenta esse período e aumenta todo esse processo. Então, por entender que todos esses processos que o paciente passa, eles são contínuos e que a monitorização é contínua, não faz sentido a gente se ausentar nesse cenário. Só uma curiosidade, aí podem ficar à vontade os dois a responder se quiser. Nos pacientes de UTI, né, a gente tem ali, vocês já relataram aí toda essa complicação de tentar tirar o mais rápido possível da ventilação mecânica. Mas vocês têm aí pacientes que utilizam medicamentos, principalmente antibióticos aí de terceira geração, por exemplo, que são caríssimos, né? Isso eleva o custo absurdamente de um leito de UTI. Qual é a vivência de vocês com relação à utilização desses antibióticos, né, em pacientes críticos, no caso da UTI, e se o uso deles, eles permanecem por mais tempo ou fazem com que realmente eles saiam mais cedo, né, do leito, né, seja da ventilação mecânica, perdão? A gente não vai ter nada de impacto direto, né? Tipo alguma publicação que fale que isso vai impactar diretamente no antibiótico. Realmente os desfechos são em relação a tempo de ventilação, né? Mas a antibiótico-terapia gera um custo absurdo, quase
todos os nossos pacientes eles vão fazer uso de antibiótico, né? E aí isso vai progredindo à medida que ele vai tendo as bactérias mais resistentes. Então a gente não tem algo direto associado ao impacto na antibiótico-terapia, só que como a gente sabe que mais dias de ventilação estão associados a maior incidência de PAV, é como se a gente induzisse essa informação baseada nas duas informações que a gente tem separado, mas não tem algo direto. Se o Igor quer complementar algo. É isso. A luta sempre é pelo menor tempo de permanência do paciente dentro da UTI. Por quê? Porque a gente sabe que mais tempo na UTI, provavelmente o maior risco de ter uma infecção, e a infecção, se ele passar mais tempo, pode ir se agravando, e aí passa a ter mais custo, não só dentro da UTI, como em relação à medicação. Então, o fisioterapeuta, ele indiretamente, doutor, ele realmente pode levar a caso onde você não precisa usar esses antibióticos mais caros. Eu sei que você vai saber responder, mas um antibiótico de terceira geração, a média de preço aí, eles variam mais ou menos de quanto? Lá como a gente usa, por exemplo, o Tazocin, que é um medicamento muito utilizado, né, a gente paga valores absurdos, porque não é só o medicamento, né, tem o equipo, tem a bomba, e é 24 horas que se utiliza. Então, se você for fazer os custos desse medicamento aí, muitas vezes é associado a outros medicamentos, doutor, ele vai dar um valor bem mais caro do que manter um fisioterapeuta 24 horas dentro da UTI, sem dúvida, né? Eu pesquisando alguns preços, variam aí entre 10, 12 mil reais alguns medicamentos. Com certeza. Então, tem mais caro, tem até mais caro, mas eu estou botando aqui uma média, porque tem de 3 mil, 4 mil a 25 mil reais. Até porque são terapias combinadas, né? Você usa muitas vezes, não usa só um antibiótico, né? E além das repercussões sistêmicas que traz para esse paciente também o uso de antibiótico. A gente sabe que antibiótico, né, tem toda uma questão renal envolvida, hepática, então não é só também a questão de comprar o medicamento, usar, tá tudo ok, né? Então também tem essa questão da manutenção de outros órgãos que são afetados pelo uso do antibiótico. Então, é mais barato manter o fisioterapeuta, com certeza. Então, se eu reduzo 1 dia, 2 dias no mês, eu tenho uma economia absurda. E teve um estudo aqui no estado do Ceará, feito pela própria César, dentro do Hospital Regional do Sertão Central. E existe, inclusive, um dos coordenadores, ele é também conselheiro do CREFIT 6, e ele lá no estudo mostra sobre toda essa economia. Então, é uma economia absurda para o Estado. Então a gente precisa até entender porque que a César não colocou ainda as 24 horas. E, presidente, baseado até nesse estudo, que se conseguiu as 24 horas dentro do hospital do Sertão Central, né? Regional do Sertão Central, que é do Estado. Né? Isso. É interessante, enfim. Vamos lá. E aí a gente tem essas resistências políticas aí que a gente realmente acaba tendo que perguntar, às vezes, para saber o que é que acontece, né? Mas são os impasses que acontecem politicamente. Eu acho que o Dr. Igor já, numa frase, conseguiu aí resumir toda essa discussão, que é realmente a falta de conhecimento de alguns gestores sobre o assunto. Então, acha que vai trazer um custo, onde, na verdade, traz uma economia absurda para o Estado, tá? Vamos lá. Para falar sobre para onde a gente está caminhando como fisioterapia, né? Então, doutora Nirene aí, complemente aí, o que é que você vislumbra aí, o que é que a fisioterapia vai fazer, o que é que a fisioterapia está trazendo de importante aí para dentro, né, nos próximos 10, 15, 20 anos, que a gente já está trabalhando agora são períodos curtos, mas a gente tem pensado que as coisas estão avançando de uma forma tão rápida, né, que não só dentro da profissão, mas também tecnologias, enfim. Como é que vai ir questão de inteligências artificiais, robôs humanoides, vai ter isso dentro das UTIs? O que é que você acha que para onde é que vai correr aí a fisioterapia respiratória, né? Assim, em relação ao que a gente vislumbra, né? Primeiro eu queria falar mais da atuação mesmo no sentido de raciocínio clínico, né? A gente saiu da fisioterapia muito do achismo, e a gente vem conseguindo mudar essa prática para que as pessoas elas realmente trabalhem baseado em evidência, né? E eu acho que esse é o grande ganho que a gente teve nos últimos 10 anos na fisioterapia intensiva. Então, muitas técnicas e muitas condutas que eram utilizadas, que não tinham nenhum respaldo, mas as pessoas aprenderam daquele jeito em algum momento da vida, nós aprendemos, elas eram utilizadas e eram perpetuadas, ainda que sem nenhuma evidência de melhora. Hoje, quando a gente adentra, né, serviços organizados, realmente, a gente
vê que isso caiu por terra. Então, não é mais a fisioterapia que está reproduzindo algo e que não se tem argumento do porquê está fazendo aquilo ali. Então, a gente hoje está vivendo um momento de eu avalio o paciente, eu realmente entendo a necessidade do paciente e eu vou prescrever as minhas condutas baseado realmente no que o paciente precisa. Antes era muito a cultura do eu tenho que fazer aquilo e aquilo porque é o meu atendimento, como se fosse algo muito engessado, algo muito amarrado, que eu teria que fazer aquele pacote de coisas para o paciente, né? E a gente acabava fazendo coisas que o paciente não precisava, no sentido de que eram condutas fúteis, tipo, era uma conduta que não mudava o desfecho clínico de acordo com a evidência e que estava sendo repetido porque era feito igual para todo mundo. Então, esse para mim é o grande avanço da fisioterapia, porque agora a gente avalia realmente, entende a necessidade do paciente e a gente consegue entregar algo adequado de verdade para o paciente, algo baseado em evidência. Então, eu consigo entender que aquele paciente, naquele momento que está mais grave, ele pode não precisar de nenhum tipo de intervenção motora naquela hora daquele atendimento, e o meu outro paciente, eu vou passar com ele 1 hora, porque eu vou fazer uma série de intervenções da fisioterapia, né, para poder mobilizar esse paciente e ter ganho funcional com esse paciente. Então, esse, acho que, pensando no atual, foi o grande ganho e é o principal ponto para a gente realmente ter uma fisioterapia de qualidade dentro das UTIs. Agora, pensando em futuro, né, a gente vê, né, já nos países afora, eu acho que está muito longe de chegar aqui, mas não sei, né? Mas assim, se a gente falar de ventilação mecânica, a gente já trabalha em um cenário muito melhor hoje. Então, a gente já trabalha, acho que é muito raro a gente ter uma UTI hoje que não tenha ventilação com gráficos. Então, todos os ventiladores, basicamente, que a gente encontra nas UTIs, eles têm monitorização gráfica, então isso já otimiza o manejo da ventilação mecânica absurdamente, da gente conseguir avaliar uma mecânica com mais qualidade, da gente conseguir identificar uma sincronia, corrigir de maneira mais adequada. Então isso já é um ganho. Mas quando a gente vê outros países, ou até no Brasil mais alguns centros, né, que tem mais recurso financeiro em outros estados, a gente tem modos avançados já de ventilação mecânica e esses ventiladores eles vêm se modernizando cada vez mais. Então a gente já tem desmame automatizado, né? A gente já tem a questão das assincronias, que a tendência é que elas sejam corrigidas de maneira mais inteligente, porque eu já dou uma monitorização e o próprio ventilador ele já consegue fazer monitorizações. Então, o futuro provavelmente vai ser que muitas das coisas que a gente precisa ficar de frente para o ventilador, perdendo tempo, digamos assim, monitorizando, identificando, que o ventilador ele já automatize muitos desses processos. O que vem a diminuir o tempo em que esse paciente permanece, por exemplo, com a sincronia, o que vem a diminuir, por exemplo, o tempo de desmame, que se a gente falar de PAV, NAV, a gente já sabe que diminui esse tempo de desmame. Então, isso vem, é uma realidade barra futuro, porque pra gente ainda não é muito comum, né? Mas em outros países a gente já vem com a ventilação hoje em um cenário muito mais moderno e que tende a avançar. E se a gente for para a parte de recurso motor, falando também um pouco de realidade, a gente já tem eletroestimulação em um cenário muito melhor, né? O RICE, por exemplo, que a gente consegue, né, usar em alguns hospitais, onde a gente tem uma eletroestimulação feita para UTI, então a gente não tem mais um recurso que limita e que eu não consigo ter contração, porque eu não atinjo ali aquela largura de pulso que o meu paciente precisa, e a eletroestimulação, sem dúvida, é algo que efetivamente melhora a funcionalidade do paciente, porque eu consigo evitar a perda de massa muscular. Eu não estou trabalhando lá na frente depois que o paciente perdeu, eu estou trabalhando antes. Quantificar isso, né? Isso, fazer um diagnóstico mesmo, né? Então a gente consegue fazer toda a avaliação do paciente e prescrever a terapia exata que o paciente precisa. A gente tem FaceCycling, né, que é a associação da eletroestimulação com o cicloergômetro, né, onde a gente também já consegue manter essa eletroestimulação e associada à cicloergometria passiva, o que já é um avanço. E aí quando a gente vê as fotos, isso é mais realidade, né, que a gente já pelo menos viu ou já usou, dependendo do serviço. Mas quando a gente vê, né, em congressos em outros países, a gente já vê, né, a questão do robô mesmo, coisas que auxiliam muito nesse processo de mobilização, porque a gente tem a dificuldade de que às vezes o paciente é mais pesado, então precisa de dispositivos para auxiliar nessa mobilização. A questão da contração muscular, né, no caso da eletroestimulação, todos esses dispositivos que vêm sendo fabricados para favorecer essa eletroestimulação é o caminho para evitar essa perda de massa muscular mesmo. Então eu acho que a gente tem muito a ganhar. E aí, só antes de devolver a palavra, né? Quando a gente fala disso, às vezes surge muito medo.
Então, Irene, se vai ter essa modernização toda, se o ventilador daqui a alguns anos vai conseguir fazer esses ajustes de assincronia, não vão precisar de mim. Mas aí é onde entra o ganho que a gente teve hoje já, né? Essa realidade de hoje, que eu sei que não vou dizer que são todos os profissionais, mas a gente já vê essa mudança de mindset em muitos profissionais, que é de avaliar e entender a necessidade. Esse ser pensante, e aí quando eu falo isso, eu falo realmente essas pessoas que se adequaram já a essa avaliação / prescrição / intervenção realmente necessária no paciente, ela não vai perder o espaço. Porque esse ser pensante é quem vai guiar tudo isso. Então, mesmo que o ventilador ele faça um desmame automatizado, como vários ventiladores hoje já fazem, ele vai precisar do fisioterapeuta que vai ajustar lá quais são os parâmetros para o ventilador seguir. Mesmo que eu tenha um recurso que vai fazer a contração, eu vou precisar do fisioterapeuta que vai analisar aquela contração muscular para fazer esse diagnóstico associado a ultrassonografia, por exemplo, e dessa forma ir manejando a intervenção. Então, a gente vai sair um pouco de algumas condutas que são um pouco perda de tempo, porque a gente, às vezes, queria fazer mais coisas com o paciente que consegue, e às vezes a gente perde um pouco de tempo fazendo coisas que são mais braçais, e se a gente consegue diminuir isso com a tecnologia, a gente ganha tempo nessas outras intervenções que realmente dependem do nosso racional clínico. E veja, presidente, veja que eu estava com um caso há pouco onde um paciente já neurocrítica não conseguia sair da ventilação, a gente fazia vários tipos de TRE, e ela não conseguia, e aí utilizou-se o ultrassom para ver a mobilidade do diafragma e viu que ela não tinha mobilidade do diafragma. Então já se mudou a conduta terapêutica a partir daquela utilização do ultrassom que acho que há 10 anos, não sei, o fisioterapeuta não utilizava, né? Utilizou-se, viu que não tinha mobilidade diafragmática, começou a fazer uma terapia voltada para aquilo e a paciente começou a ter um ganho rápido a partir dessa nova técnica de diagnóstico. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente está lutando aqui no dia a dia, está utilizando no dia a dia recursos que há pouco tempo não se existia, ao mesmo tempo a gente está lutando para permanecer nesse ambiente onde é vital a nossa permanência, né? E nós temos aí, quando você tem o profissional, e de qualquer forma, esses profissionais, e eu vou falar um pouquinho sobre educação continuada também, até porque a gente tem feito alguns capacitas na área da fisioterapia hospitalar, e também da terapia ocupacional hospitalar, e que será um episódio aí para falar também sobre a importância da terapia ocupacional dentro, né, do ambiente hospitalar. Mas nós teremos os profissionais hoje de fisioterapia e que provavelmente a gente vai ter cientistas dentro das UTIs, porque por mais que robôs humanoides aí assumam algumas posições, né, tanto da fisioterapia como outras profissões, alguém tem que alimentar isso com pesquisa. Então, os profissionais eles não vão ser dispensados. Na verdade, vai alterar um pouco a forma de funcionamento dentro das unidades de terapia intensiva, enfim, em outras áreas também, mas vai precisar do profissional para que essas pesquisas sejam validadas e aí sim seja alimentada dentro por exemplo, do ventilador mecânico, que faz toda essa parametrização, né, e vai evoluindo aí para o paciente para fazer o desmame. Então, nós precisaremos. Mas a doutora Ana Irene falou um ponto aqui, e aí eu não sei se é a realidade do doutor Igor também, com relação à ultrassonografia dentro da UTI, né? Que aí você consegue fazer a quantificação dessa contração muscular, por exemplo, diafragmática, ver se realmente a fisioterapia antes e depois foi diferente, junto com outros recursos aí que foi citado também. E como é que está a realidade aqui dentro do estado do Ceará com relação a isso? Infelizmente, a gente ainda está engatinhando nessa área, né? Nós temos profissionais muito bons que atuam nessa área, mas de forma geral, não sei na iniciativa privada, mas na iniciativa pública a gente ainda está engatinhando. E o CREFIT 6 tem sido parceiro nisso. A gente está fazendo vários capacitas que trazem esses temas para dentro do ambiente hospitalar. Vamos fazer agora no interior, vamos fazer sempre na capital. Esses recursos eles são cada vez mais importantes e precisam ser feitos pelo fisioterapeuta. Que antes, quando eles existiam, era feito pelo médico. O médico é que passava a conduta do terapeuta a ser seguida. E hoje a gente consegue, mas infelizmente ainda estamos engateando nisso. Na iniciativa privada, penso ser a mesma coisa, né, doutora? Assim, a questão da ultrassonografia, primeiro dizer que façam cursos, né? E assim, se habilitem realmente a manusear ultrassom,
porque eu acho que não tem, é um caminho sem volta, né? A gente consegue melhorar muito a nossa assistência se a gente sabe manejar ultrassom, fazer uma avaliação pulmonar e diafragmática do paciente. Porque dentro desse racional que eu falei da individualização das nossas condutas, do avaliar e entender o que o paciente precisa, eu tenho um exame de imagem, onde eu consigo ver a função diafragmática, né? Porque eu vou ver espessura, vou ver mobilidade, vou ver fração do espessamento, tudo isso me dá um entendimento da função. Então, eu consigo entender a necessidade do meu paciente. Teve recentemente um caso na nossa UTI, onde o paciente ele atingiu uma API que, digamos, daria para o desmame, só que esse paciente ele não conseguia. Todo que a gente diminui os parâmetros, ele evolui com fadiga muito rápido e com padrão muito superficial. Isso muito rapidamente, né? A gente já fez a ultrassom, que a gente geralmente avalia. E daí, quando a gente avaliou, a gente viu que ele, na verdade, tinha paralisia diafragmática e ele contraía a PI todas as custas da musculatura acessória, realmente. Então, assim, se a gente não tivesse ultrassom, a gente ia ficar sempre naquele limbo de tipo, mas a API dele é tanto, né? Ele tem a força. Só que aquela força, se não for para uma musculatura como o diafragma, que realmente consegue sustentar a respiração por muito tempo, ela vai fadigar. Então, antigamente, a gente não sabia o que é que acontecia. Falha no TRE, tenta de novo. Só que o tentar de novo era muito às cegas. Então a gente não sabia exatamente qual caminho percorrer. Hoje não, a gente entende que eu tenho o que tratar, eu vou fazer um plano de tratamento e nem vou ficar tentando todo dia fazer um TRE que eu sei que não vai dar certo. Quando eu ganhar nessa musculatura, que é o que eu tô precisando, aí eu volto a tentar. Então, esse direcionamento que a ultrassonografia traz para a condução de desmame, para a prescrição de treinamento muscular inspiratório, para a própria ventilação não invasiva, a gente usa como ferramenta, ele auxilia muito a nossa tomada de decisão no dia a dia de UTI. Mas, infelizmente, são poucos profissionais ainda que manejam, né? Então, trabalho, né, no grande hospital de trauma, que é o IJF, mas poucos colegas, embora muitos já tenham feito curso até, mas poucos colegas são os que realmente executam ali no dia a dia, porque, né, apesar de ter feito um curso, não sente que tem tanta mão, tanto manejo, e é algo que a gente tem que associar sempre, o ensino com a prática. Então, eu sempre falo, né? Tem que fazer o curso, mas tem que ficar treinando ali dia a dia. E nos privados é bem isso. Eu não acho que muda do cenário do público para o privado. A minha opinião, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, é que é muito tranquilo o manuseio. Às vezes as pessoas têm medo. Será que eu vou poder usar? Zero barreira em relação a isso. Pelo menos nos locais que eu trabalho, não temos nenhum problema de pegar e usar. Realmente é algo que está ali compartilhado. O fisioterapeuta usa, o médico usa, a enfermeira usa e assim vai. E todo mundo traz ganho para o paciente, porque todo mundo está avaliando a libera-leito. Mas a dificuldade é muito em ter profissionais formados e com segurança para realizar mesmo. E aí fica essa dica, viu? A gente tem que trabalhar isso aí a nível nacional, a nível de COFITO, né? Para regulamentar o uso do ultrassom aí dentro do ambiente hospitalar, criar especialistas também na ultrassonografia, para a gente utilizar cada vez mais aí e aprofundar o nosso conhecimento. O papel do CREFIT 6 é justamente pegar essas necessidades aí das profissões e levar isso para o Conselho Federal para que regulamente, né, deixe aí o profissional muito mais seguro, muito mais confortável em fazer a utilização de determinados recursos. Então, nesses últimos 2 anos aí, nós tivemos muitos ganhos, né, com os acórdons 536, perdão, 635, 636, 638, a 735 que saiu agora em 2025 também, que foi uma resolução que trouxe aí mais segurança sobre venda de insumos aos fisioterapeutas, e acho que a gente conseguiu avançar muito nessas áreas aí. Mas assim, a gente já está se encaminhando aqui para o final e queria um relato de vocês aí sobre o trabalho do fisioterapeuta, né? Qual foi a questão aí que mais trouxe a vocês aí, como é que eu digo, um sentimento, né? De ser, rapaz, eu tenho orgulho de ser fisioterapeuta, realmente eu consigo fazer uma melhora, isso vocês veem no dia a dia de vocês, e dizer, ser fisioterapeuta dentro da UTI, com certeza é a melhor profissão que tem, que está inserida ali no contexto hospitalar. Qual é, né, a vivência de vocês aí? Se quiser começar, doutor, e depois nós vamos para um assunto mais generalista e mais polêmico também. É assim, a gente volta aí ao começo da carreira, né? A gente entrou no ambiente hospitalar que tinha os Bird 8400, os Interplus, né, doutor? Vai entregar na cidade.
Era aqueles ventilador ali que entregava muito pouco ali, a gente fazia muito ali com aquela coisa de receita de bolo, e aí foi se evoluindo, foi se aprimorando, a gente foi ganhando espaço, e a gente vê que hoje a fisioterapia ela é fundamental dentro do ambiente hospitalar. A gente vê a segurança que a gente traz para o paciente, a segurança tamanha que os próprios profissionais que trabalham conosco, os médicos, enfermeiros, se sentem mais seguros também quando tem o fisioterapeuta dentro da assistência. Então, penso que é um caminho sem volta. Podem, por desconhecimento, adiar esse processo, mas chegará o momento onde atuaremos de forma contínua em todos os hospitais, todos os ambientes hospitalares 24 horas, não só pela profissão, mas pela segurança e a melhoria do paciente. Então, tenho muito orgulho de trabalhar na área hospitalar, sou especialista pela Sobrafi, vejo que cada vez mais os colegas que estão chegando hoje estão cada vez mais se especializando. É impressionante a melhoria, a mudança dentro do assistente hospitalar, fazendo esse entendimento aí do que era a fisioterapia e do que ela é e do que ela será em breve, presidente. Bom, doutora Nirane, dê seu relato aí também. Qual o orgulho aí de ser fisioterapeuta? Então, eu sou apaixonada por quê? Porque a gente pega um paciente que chega com risco iminente de morte, um paciente grave, e aí todo esse time, aí quando eu falo do time, eu não estou falando só do fisioterapeuta, mas fisioterapeuta, médico, enfermeiro que estão ali na assistência direta, junto, psicólogo, nutricionista, todo mundo, farmacêutico que está ali mais por trás também, que não está nas 24 horas na UTI, e a gente tira esse paciente de um cenário grave, né? E a gente vê esse paciente saindo funcional da UTI. Então, hoje, assim, para mim, o que eu mais gosto é justamente a gente conseguir reabilitar esse paciente dentro da UTI, falando mais especificamente de fisioterapia. Porque antes esse paciente, ele era tratado, né? Então, a gente conseguia recuperar esse paciente, conseguiria tirar ele de um pulmão de SARA, de uma DPOC exacerbada, mas, no geral, esse paciente ainda saía funcionalmente muito ruim. A gente tinha muito medo de mobilizar, a gente tinha muito medo do que podia ou não podia fazer com esse paciente. E hoje os nossos pacientes eles saem andando da UTI. Então o paciente está na ventilação, mas ele já está sentando, ele já está fazendo exercício ativo, resistido. Esse paciente está na ventilação, mas ele já está fazendo cicloergometria, ele já está fazendo senta-levanta. Então muitas das barreiras que a gente tinha hoje para mobilizar esse paciente, a gente já não tem, a gente já entende que isso não é mais barreira, né? Lógico que ainda existem algumas contraindicações, mas no geral a maioria das coisas que a gente tinha na cabeça que era contraindicação, não é. Então a gente consegue, ao mesmo momento que esse paciente está sendo tratado, a gente já inicia o processo de recuperação funcional desse paciente. Então a gente entrega esse paciente para a sua família de uma forma que a família ela já vê realmente o paciente com vida. Não é só um paciente que saiu daquela doença. Ele já sai e já sai com um nível de funcionalidade mais preservado. E aí isso vai ser ganhado, obviamente, pela fisioterapia, né, domiciliar e por aí vai. Mas esse fato da gente pegar um paciente e da gente tratar esse paciente, da gente recuperar a funcionalidade desse paciente, eu acho que é algo que indiscutivelmente faz nossos dias serem melhores para quem trabalha em UTI. Para a gente e para quem está sendo assistido, né? Engraçado, a gente tem aí, vocês falaram sobre as áreas que vocês vivenciam, mas a gente tem, por exemplo, a neonatologia também, que é extremamente delicada, então temos pouquíssimos profissionais aqui no estado do Ceará e, inclusive, nós precisamos realmente incentivar que as pessoas também trabalhem na parte de neo, né? Então, o TI neo aí também necessita muito de profissionais qualificados para que a gente consiga também mostrar a importância, né? Já temos consolidado aqui mesmo em Fortaleza, temos algumas UTIs neo e que estamos contemplados com alguns, mas ainda falta, mesmo assim. E aí a gente entra em várias áreas, né? UTI é neurologia, é traumatologia, enfim, diversas áreas da saúde aí que a fisioterapia tem que estar inserido, o intensivista está inserido. Então, procurem saber mais também sobre esse papel da fisioterapia, do fisioterapeuta dentro do ambiente hospitalar, não só intensivista, mas também na ambulatorial, que é muito interessante. Então, a gente não tem muito tempo aqui, a gente já está seguindo aqui para finalizar, mas vou tocar no último ponto aqui, queria ver a opinião de vocês, principalmente aí do TUI, doutora Nirane, né, que trabalham com gestão pública e privada, sobre a questão
do trabalho, né, do trabalho em si. Qual a visão de vocês do que está acontecendo com essas mudanças da modalidade de contratação? Então, a gente já vem há muitos anos aí com cooperativas e hoje, né, foi autorizado aí legalmente e subsidiado, inclusive, pelo STF recentemente, sobre essas pejotizações. E para onde que vocês acham que está caminhando isso? Se isso vai ser benéfico ou não? Então, a gente está tendo aí, simultaneamente, uma reforma tributária, que a gente vai trazer esse episódio para cá também, para falar sobre a reforma tributária, para o profissional autônomo, o que muda, para a empresa, o que muda, se melhora, se piora, para que a gente tenha aí algumas saídas para essa questão da reforma tributária. Uma coisa é certa, aumenta a carga tributária. Mas com relação à trabalhista, o que é que vocês têm notado, o que tem acontecido aí no ambiente hospitalar? A minha realidade, presidente, eu digo que o que é bom para o profissional é bom para o paciente, né? O profissional ele se sente mais seguro dentro daquele ambiente hospitalar onde ele se sente seguro. Então, eu trabalho com profissionais que são servidores públicos, outros cooperados, outros terceirizados, e vejo que a gente precisa, com certeza, valorizar mais os profissionais de diferentes áreas, né? De diferentes formas de contratação. Não dá para a gente, muitas vezes, cobrar aí uma qualificação profissional, sendo que a gente, infelizmente, não paga o que poderia pagar para esse profissional, para ele devolver isso em forma de qualidade de trabalho. Então, dentro do ambiente hospitalar, dentro do UTI, você não quer saber se o colega ali ele é cooperado, se ele é servidor público, né? Se ele é estatutário, nada. O paciente também não quer saber disso, ele quer ter um melhor atendimento. Então, o gestor precisa ter esse tipo de pensamento, ele precisa remunerar bem o profissional, independente da sua forma de contratação, para esse profissional dar o melhor para o paciente. E a gente sabe que muitas vezes o trabalho precário ele não traz essa melhoria, né, salarial. Então a gente está ali em parceria com as associações, com os sindicatos, sempre para tentar melhorar essa qualidade da empregabilidade, tirar essa precariedade dos profissionais para que ele possa oferecer o melhor tratamento, a melhor conduta dentro do ambiente hospitalar, ele estando seguro de que vai continuar ali por muito tempo. Então, doutora Irene, a gente vê aí algumas modalidades de contratações, eu não sei quais a que você tem contato, então se der para ser breve sobre essa questão, que a gente vai falar agora sobre a prova de títulos também. Então, o que é que você acha da prova de título? Se anualmente está contemplando, ou se deveria ser um pouco mais distante para dar tempo para o pessoal estudar? O que é que o COFITO tem feito nessa questão, que a prova é responsabilidade do Conselho Federal, o título de especialista? Então, rapidinho aí sobre a questão trabalhista e logo a gente vai para o título de especialista. Bom, a questão da periodização é algo que acontece, né, nacional, então essa mudança dos vínculos, ela realmente foi uma realidade a nível nacional e aqui no Ceará não foi diferente. Então, realmente, muitos hospitais que eram CLT, eles passaram por um processo de pejotização no último ano. E eu acho que o principal ponto dessa questão do vínculo é que mesmo com a mudança do vínculo, não se precarize o tratamento desse profissional, né? Que realmente esse profissional, ele ganhe de forma justa, que ele atenda a quantidade de pacientes correta, né? Que ele não fique atendendo a quantidade de pacientes a mais do que deveria. Que independente do vínculo, que se respeite a jornada de trabalho e a qualidade, né, desse vínculo trabalhista para o profissional. E aí, só interrompendo um pouco, as terceirizações elas já são bem conhecidas e antigas, né? Então só mudou um pouco dessa questão da modalidade. Então o importante aí é o profissional saber onde ele quer se inserir, né? Por quê? Porque acaba pegando um vínculo muito enfraquecido e aí fica reclamando sobre a profissão ou sobre o local onde trabalha. Então o profissional, antes de entrar, ele tem que fazer esse conhecimento, tem que saber o que é a pejotização, a terceirização, né? Se ele vai ser carteiro de trabalho ou não. Então, tem que saber ser apanhado sobre essas questões trabalhistas para que você depois não se arrependa, porque às vezes você fica tão atolado no serviço e fica só reclamações e você não tem a satisfação de ser o profissional que você tanto procurou e estudou para ser, né? Mas, mudando de assunto, doutora Mirene, vamos aqui à prova de títulos. Por conta você representa a Sobrafia aqui no estado, o que o COFITO tem feito, como que tem sido aí, deu um apanhado sobre a questão da prova de títulos. Só um dados aí, a gente tem mais de 400 mil fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no Brasil
e a gente tem menos de 30 mil especialistas no Brasil. Então, é um número muito pequeno. O COFIT tem tomado algumas medidas para tentar aumentar, mas as associações elas são importantíssimas nesse ano. Então, o que é que a gente teve aí de novidade para que a gente possa passar para o profissional? Bom, primeiro para explicar a diferença, né, pessoal, em relação ao que é uma especialização e o que é a prova de título. Então, quando você faz uma especialização, você tem aquela especialização naquela área. Então, você tem a especialização em terapia intensiva, por exemplo. Mas para você ser especialista em terapia intensiva, você tem que fazer esse processo da prova de título. Então, a prova de título de especialista, ela existe em todas as áreas, né? E aqui eu vou falar um pouquinho mais da terapia intensiva adulto, que é separado, tá? Das áreas de neo e pediatria, mas para você fazer essa prova de título tem alguns critérios, tem edital, e essa prova ela acontece anualmente, né, em parceria com o COFITO. Então, as associações, elas são vinculadas ao COFITO para a realização dessa prova, mas quem encabeça todo o processo é o COFITO, né, então a gente precisa dele para que isso aconteça. E daí, qual a importância de se ter esse título, né? Por que que eu vou fazer uma prova onde eu vou ser testado, né? Vou ter que fazer uma prova escrita, vou ter que passar por um processo de avaliação dos meus títulos para receber esse título de especialista. O que é que isso pode me favorecer, o que é que isso pode me dar de ganho, né, para a minha carreira? Então, quando a gente fala, por exemplo, de atuação pela RDC7, só quem pode coordenar aquela UTI, só quem pode ser responsável técnico por aquela UTI é o profissional que tem a título de especialista. Então, aí surge o primeiro ponto, né? A gente precisa desses coordenadores, esses coordenadores precisam ter o título de especialista. Então, às vezes acontece, tem uma oportunidade no seu hospital e você não pode, por exemplo, assumir porque você não possui esse título de especialista. Então, o primeiro ponto importante de se fazer a prova e ter seu título, né? O segundo ponto é em relação aos concursos. Então, cada vez mais a gente tem concursos onde a gente tem a definição de áreas. Então, tem aquela vaga geral e tem a vaga por especialidade. Então, na maioria das vezes, você vai também precisar ter esse título para poder concorrer àquela determinada área. E por fim, a gente já tem, por exemplo, no Piauí, onde é legislação, eles deram um período para as pessoas se adaptarem, mas que para trabalhar na UTI mesmo, para você atuar assistencialmente na UTI, você já tem que ter o título de especialista. O grande benefício disso é que a gente melhora a qualidade assistencial. Né? Então, se eu só tenho especialistas trabalhando naquela UTI, eu entendo que o meu paciente está muito melhor cuidado e muito melhor manejado do que se eu tenho profissionais que talvez não tenham tanta expertise na área. Então, isso já é a realidade do Piauí e a gente não sabe, né, se daqui a alguns anos isso vai ser realidade geral. Então, o ideal é que a gente realmente faça essa prova, é uma forma da gente realmente avaliar que a gente tem essa expertise, que a gente tem essa capacidade, porque foi passado, né, por uma prova e por uma avaliação de títulos para você merecer ter esse título de especialista. A prova acontece anualmente. A prova ela vai questões, né, só da área, então só de terapia intensiva no caso, e depois que você atinge o percentual e é aprovado na prova, é que você vai para a análise dos títulos, que também tem um percentual mínimo. Então, apenas passando nas duas etapas é que você recebe o título de especialista. Então, é algo que lhe torna ali um nível acima na sua carreira e que é muito bem visto pelos gestores e, como eu disse, também as oportunidades de trabalho que isso pode trazer. Presidente, o COFITO agora alterou, né, a resolução, é a 636, né, se não me engano agora, que fala justamente sobre o uso do número de especialista no carimbo, o RQE, né? Então agora, inclusive o prefeito está até com uma campanha aí agora para estimular o uso do RQE justamente para os profissionais especialistas terem essa participação mais ativa no ambiente hospitalar, mas são acho que se eu não me engano, são 17, já se ampliou, né, a quantidade de especialistas na fisioterapia e na terapia ocupacional, aumentou agora, né? Então faça a prova de especialista, que agora vai estar lá no seu carimbo, já que você está habilitado, é especialista, titulado para atuar na sua área. É isso aí. Bom, estamos aí encerrando mais um Papo CREFIT 6. Quero agradecer aqui enormemente a presença da doutora Ana Irene. Seja sempre bem-vinda aqui, espero que aceite nossos futuros convites também para estar falando aqui de outros assuntos. Ao doutor Igor Fernandes também, aí agradecer pela presença, por estar aqui dando a contribuição, né, sua experiência também, dentro da questão hospitalar, como de gestão pública também. Então, agradecer aos dois profissionais aí, Ana Irene, doutor Igor,
pela contribuição, porque vocês estão vendo que aqui a gente começou a falar sobre ambiente hospitalar e entrou sobre a questão trabalhista, sobre questões de tecnologia, da assistência ao paciente em si. Então, são vários assuntos que a gente consegue aí falar dentro de um único só, que é o ambiente hospitalar, né? A fisioterapia dentro do ambiente hospitalar. E, obviamente, né, trazer mais conhecimento para vocês, para a população, para que serve, o que faz, como é que eu faço para ser um fisioterapeuta, para trabalhar dentro do ambiente hospitalar. A gente já viu aqui que a gente já está trabalhando, inclusive, com robôs dentro, né? Porque os ventiladores mecânicos eu posso considerar um robô, é ou não é? Sim, hein? Claro. Então, a tecnologia ela vai vir para nos ajudar e nós estaremos aí com certeza inseridos, a legislação já contempla isso. Então, o fisioterapeuta, ele é uma peça fundamental para dentro das UTIs, para dentro do ambiente hospitalar. Nós estamos respaldados aí, obviamente, dentro das limitações, das prerrogativas do fisioterapeuta dentro do ambiente hospitalar, mas reconhecido. Inclusive, nós tivemos aí uma grande pandemia e foi o profissional-chave aí para melhorar, obviamente, a saúde dessa população. A gente teve milhares de mortes aí e não se sabia o que fazer, até que quem se destacou nessa pandemia foi o fisioterapeuta, tá? Uma pena que a gente teve que ter tantas mortes aí para que o fisioterapeuta, né, se sobressaísse e hoje está aí dentro das UTIs fazendo o que realmente a gente sabe fazer. Então, muitíssimo obrigado. Logo, logo nós estaremos aí com mais um Papo CREFIT 6, trazendo outras áreas para falar, outras nuances dentro da profissão, dentro das áreas, para que vocês aí tenham mais conhecimento. Nos acompanhem, nós teremos mais aí episódios logo, logo. Então, querem dar mais alguma palavrinha para encerrar? Só parabenizar aqui, presidente, pela iniciativa. Importante momento, né? A fisioterapia, a terapia ocupacional mereciam demais esse momento, essa iniciativa do Conselho de aproximar os profissionais e as áreas, diversas áreas da profissão. Parabenizar que isso seja de inspiração para os profissionais e que a gente tenha muitos e muitos episódios daqui para frente. Só agradecer mesmo o convite, né? A parceria do CREFITO, acho que vocês têm feito um trabalho assim muito importante para a fisioterapia, né? Falando um pouco da questão do ensino, a gente sabe o quanto vocês se preocupam com isso, o quanto vocês têm fortalecido o ensino da fisioterapia. Eu mesmo já participei várias coisas, né? Aí nos interiores, então isso é muito importante. A gente tem que formar melhores profissionais, porque é através do ensino, é através da educação que a gente consegue melhorar a ciência para o nosso paciente, que é quem é mais importante. Então, é um prazer, contem comigo sempre, que eu estou sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Só relatando aí, doutora Nirene já foi com a gente para o interior, foi e voltou no mesmo dia, aí 600, 700 quilômetros percorrido no mesmo dia, para dar uma aula, mas a gente também está presente não só aqui na capital, em Fortaleza, mas também no interior do estado do Ceará, porque todo mundo, o CREFITO cobre o estado todo e nós estaremos presentes sempre que precisar. Então, muitíssimo obrigado e até mais. Fique aí com os cortes também, que você consegue ver aí muito mais resumido, com muito mais efetividade aí, os cortes do Papo CREFIT 6. Um abraço.